Olá, estamos de volta com mais uma edição do programa Movimento. Hoje nós vamos falar sobre homoafetividade, afeto e direito. E aqui ao meu lado, como convidada, a entrevistada, está a doutora Patrícia Gourich. Ela está em Uberaba para proferir também palestras e também fazer visitas aos amigos na região. Seja muito bem-vinda ao programa. Muito obrigada. Nós vamos começar falando desse convite que você recebeu para fazer essa palestra, que é um convite do IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito de Família, o núcleo de Uberaba, que organizou um evento que aconteceu no dia 25 de outubro. Isso. Por que a importância de discutir esse tema, doutora Patrícia? Primeiro, com a leveza que eles colocaram através do cinema. Então, a linguagem do cinema faz com que as pessoas se sintam mais sensibilizadas com a temática. Hoje a temática ainda é muito polêmica, Por que esse tema? Pela importância que está em voga, todo mundo discutindo essa questão, e além disso, pelo número de mortes no Brasil. Infelizmente, hoje somos um país muito preconceituoso. A cada 28 horas, um brasileiro LGBTI é morto no país, por homofobia, por transfobia, por ódio a essas pessoas. Então, por isso que é tão importante discutir isso através de palestras, e com a linguagem do cinema, E isso que é bacana, que a gente acabou unindo essas duas coisas. A proposta foi essa fusão, essa discussão de dois filmes, que é a Garota Dinamarquesa, que foi indicada ao Oscar, Isso. Produção de 2016, e o Amor por Direito, que também é de 2016. Então, dá umas pinceladas assim pra gente, por que vocês escolheram esses dois filmes nessa abordagem da palestra? Esses dois filmes são filmes recentes, indicado ao Oscar, que é a Garota Dinamarquesa, que conta a história de uma mulher transexual que pela primeira vez fez a cirurgia no mundo. Então, conta essa saga dessa pessoa de tentar readequar o seu sexo físico ao seu sexo psicológico, todas as dores que ela passou, todas as alegrias de se descobrir enquanto mulher. Então, o filme ele é muito sensível nessa questão. E um outro filme também super contemporâneo desse ano, é O Amor por Direito, que conta justamente a história de duas mulheres lésbicas que se encontram, e aí tem toda a trama do encontro, todo o romantismo, história de vida, que como todo mundo quer ter uma casa, ter um cachorro, ter uma família, e no entanto o drama começa quando uma delas adoece, e aí a discussão toda que fica é: para quem que eu vou deixar a minha pensão? Se os Estados Unidos não aceita a minha companheira como viúva. Então, eu não vou falar o final do filme, mas esse ato delas, essa luta delas, levou então os Estados Unidos a reconhecer, no ano retrasado, o casamento LGBT. Nós vamos falar dessa sigla, doutora Patrícia, explicar essa diferença para nós, a gente usava sempre LGBT, agora o LGBTI. Então, explica por que essa mudança e o que significa cada letrinha. Então, esse I foi uma inclusão da ONU, Quando a gente se refere ao casamento dos Estados Unidos, é o casamento LGBT, porque foi assim que os Estados Unidos acolheu. O L é de lésbicas, então são mulheres que se relacionam afetiva, amorosamente com mulheres. G, gay, eu acho que todo mundo sabe, é a mais comum, então são homens que se relacionam com homens. B são bissexuais, e que ao contrário do que as pessoas pensam, não são as pessoas promíscuas, não é isso. O bissexual, pouco importa para ele qual é o sexo biológico do seu companheiro, do seu parceiro. Eu costumo dizer que são pessoas que amam pessoas. Até o meu livro é dedicado aos bissexuais que são tão hostilizados e falam, são as pessoas que ainda não se decidiram, estão em cima do muro, enfim. As T's, a sigla T, refere-se a travestis e transexuais, que basicamente a diferença, assim, hoje um pouco menos, a transexual ela se dá muito bem com o corpo dela, então ela não precisa fazer a cirurgia. No ato sexual ela usa o seu órgão sexual. O maior exemplo hoje que eu tenho, assim, que todo mundo conhece, é a atriz Rogéria, que inclusive está lançando uma biografia essa semana, contando aí a sua história. A transexual não, a transexual, o seu corpo causa uma ojeriza tão grande que ela não aceita o seu corpo.
e ela precisa se transformar, tomar hormônios, e algumas fazem ou não a cirurgia. Por que fazem ou não? Porque a cirurgia hoje ela é bastante dolorosa, é uma cirurgia que pode deixar sim muitas sequelas. Então um exemplo contemporâneo é o da Roberta Close, que não é igual, por exemplo, a Rogéria, né? Por isso que a gente chama de travesti transexual. E a inclusão do I é o intersexo, vulgarmente conhecido como hermafrodita, a pessoa que nasce com os dois sexos, completos ou não. Eu vou apresentar para vocês um pouco do currículo da doutora Patrícia, né? Presidente nacional da Comissão de Direito Homoafetivo, membro da Comissão de Diversidade Sexual da OAB do Rio de Janeiro, né? Pós-doutorada em Direito Europeu, doutora em Direito Ambiental e pesquisadora da Universidade Católica de Santos. Você já me explicou sobre a relação desses dois filmes, mas você também fez uma referência que o Amor por Direito fala da primeira pessoa que mudou... A garota dinamarquesa. A garota foi a primeira pessoa que mudou. E qual foi a primeira pessoa no mundo? Então, foi essa ela, moça, ela mesma, a história dela. É a história real dela. Não. Que é uma dor, é uma luta, né? Eu também não vou contar o final do filme, mas que demonstra o longo caminho que essa pessoa precisa percorrer para ser quem ela é, né? Para ser feliz. Né? Então, existe uma situação na sociedade brasileira de aceitação, né? Que não existe, o preconceito muito grande. Então, a história é contada de uma tal forma que é muito contemporânea também a nossa questão no Brasil. Quantas travestis e transexuais passam por esse calvário para serem felizes, efetivamente. Nós temos também a lembrança aqui daquela filha do Toninho Cerezo, né? Sim, sim. Que ela também fez a cirurgia. Modelo, ela, Isso, né? E fez a cirurgia, aliás, do time que eu torço, São Paulo Futebol Clube, mas ela fez essa cirurgia e está muito bem, porque ela fez na Tailândia. Tailândia é um país melhor para você fazer essa cirurgia, porque tem os maiores especialistas, né? Aqui no Brasil a gente tem poucos e a fila de espera é de quase 15 anos. Doutora Patrícia, mas para fazer essa cirurgia a pessoa também tem que passar por uma preparação muito grande, porque a gente sabe pela mídia de casos que a pessoa adoece. Tem um sofrimento físico, mas tem um sofrimento emocional, mental, psicológico também muito grande, né? Sem dúvida. A fila mesmo, ela já causa isso, né? Imagine a pessoa 15 anos esperando efetivamente se olhar no espelho e não ter raiva do espelho, né? Depois disso, a preparação psicológica e psiquiátrica, ela tem que ser muito bem feita, até porque a cirurgia também precisa ser bem feita. Existem casos, por exemplo, que a pessoa acaba usando fralda geriátrica, né? Porque o local ele é muito delicado, né? E aí existe o arrependimento porque o médico não tem a especialidade e faz verdadeira mutilação desses órgãos. Mas o desespero da pessoa de se livrar daquele órgão é tão grande que ela paga o preço de passar na mão desse médico, né? Ou desses profissionais. Temos poucos que fazem no Brasil e esses poucos, ainda alguns fazem esse tipo de situação, infelizmente. Doutora Patrícia também é pesquisadora, como eu falei, da Universidade Católica de Santos e faz um estudo sobre essa questão no mundo, comparando, relacionando com o Brasil. Isso. O que os dados apontam nesse seu estudo? Os dados são terríveis. Aponta o Brasil como um dos países mais homofóbicos e transfóbicos do mundo. Dados esses tanto da ONU quanto da OEA, né, que pega então todos os países das Américas. Só para você ter uma ideia, no ano passado saiu um relatório da OEA colocando o Brasil como o país mais homofóbico das Américas, sendo que detínhamos 51% da violência das pessoas LGBT das Américas, que são 35 países. O segundo lugar ficava com 14%. Então, por que tanto ódio no nosso país, né? Um país que acolhe essas pessoas no carnaval, por exemplo, né? Temos a maior parada LGBTI do mundo e, no entanto, no âmbito da violência, a gente acaba matando essas pessoas a cada 28 horas. E tem-se uma conclusão, ou pelo menos acena-se por que deste comportamento do brasileiro? A certeza da impunidade é uma delas, né? A violência, a partir do momento que ela é reprimida pelo Estado, a violência ela acaba diminuindo.
Ocorre que o Brasil, por conta da questão da bancada religiosa, e aqui eu não falo só dos evangélicos radicais, eu falo também dos católicos radicais, a bancada religiosa acaba reprimindo projetos de lei que garantam direitos. Então, a partir do momento que o Estado não dá esse retorno para a população que já é homofóbica se acha no direito de acabar com essas pessoas, matando-as. Essa homofobia aí é um ódio, né? É um ódio. Porque é uma coisa assim, aparentemente gratuita, que atacam às vezes casais, atacam pessoas. E não só casais, é importante você falar isso, pessoas heterossexuais também. Cerca de 10% das pessoas que foram vítimas de homofobia no Brasil, no ano retrasado, se autodeclararam heterossexuais. Tivemos um caso de um pai abraçado com seu filho num parque, teve parte da sua orelha amputada, arrancada, adentada. Por quê? Pensaram que fosse um casal. Então, assim, a violência, ela atinge a todas as pessoas. Eu não vou segurar essa bandeira, que essa bandeira não é minha. A bandeira é de todos nós, a partir do momento que, sim, atinge as pessoas heterossexuais. A gente também escuta, assim, bastante, fala, não, eu respeito muito a questão mais dos homossexuais, a bandeira, as lutas, enfim, os posicionamentos deles, mas não quero na minha casa, não é? Às vezes é comum isso aí. Então, mas aí a verdadeira família acolhe o seu filho, no momento onde esse filho se declara para o pai e para a mãe, onde essa filha se declara para o pai e para a mãe. Que já é uma dificuldade, Que já muitas é uma vezes. dificuldade, o sair do armário é uma dificuldade. Ninguém opta ser LGBT. Né? Não é opção. Bom, isso é muito importante, assim, até você falar um pouco mais, porque ainda existe assim um entendimento que é uma opção, ou que virou moda. Não é moda, não é moda passageira, não é isso. Para a pessoa hoje ser LGBTI, ela paga um preço muito alto por isso. Eu tenho um amigo que passou por essa situação na época da ditadura e ele falou, perdi minha mãe, perdi minha família inteira, meus amigos, apanhava dos militares porque eu era gay, porque eu sou gay. Se eu fosse para optar, é óbvio que é muito mais fácil eu, homem branco, de família rica, ser heterossexual. Não é questão, é questão do ser, a pessoa já nasce assim. E não é um defeito, é simplesmente uma vivência sexual como qualquer outra. A gente tem mais de 500 espécies de animais no mundo que são homossexuais, que são transexuais. A gente teve aí, há 2 semanas atrás, 3 leoas de um zoológico começaram a crescer juba e ter comportamentos de leão, ou seja, é uma transexualidade. Então, se está presente na natureza, e outra, não é doença, porque isso já foi afastado pelos técnicos, né? Os psicólogos e psiquiatras. Vou sublinhar isso aí também, doutora Patrícia, que tem alguns casos em que os pais têm essa união, né, homoafetiva, e às vezes tem alguma restrição para os filhos em frequentar aquela casa, e nós vamos entrar aqui também no aspecto da adoção, de conviver com aquele casal, porque pode interferir na escolha, na opção sexual da pessoa. Até porque não é opção sexual, né? É orientação sexual. E essa é uma fala recorrente nossa que a gente acaba falando, é opção, e as pessoas acham que, eu optei. Aí eu te pergunto, você acordou um dia de manhã e optou a sua orientação? Você é hétero, você é bi. A gente simplesmente acorda de manhã se descobrindo apaixonada por uma pessoa. E aí que a gente descobre se a gente é hétero, se a gente é homossexual. Né? Não existe o dia da opção. Né? Outra coisa, a homossexualidade não pega. Né? Até porque o homossexual nasce de um relacionamento heterossexual. Se pegasse, se fosse uma influência, né, não teríamos tantos homossexuais que nasceram de relações heterossexuais. Né? Então, a homossexualidade é nata da pessoa, assim como a transexualidade também. A filha da Gretchen também, ela faz muito essa ponderação quando se fala da opção, né? Ela sempre corrige não ser a opção. É importante a gente colocar isso, porque a Tami, inclusive, faz parte da equipe que eu faço parte também num projeto, e a gente sempre fala a respeito disso, né? É importante a gente dizer para a população que é da pessoa, é da essência da pessoa, ela já nasceu dessa forma, uma característica. Como eu usar óculos, aquela pessoa é homossexual. É uma vivência.
Doutora Patrícia, você também tem um trabalho relacionado aos refugiados, homossexuais refugiados. Sim, Como sim. é que é isso? Fala pra gente. É uma pesquisa que eu fiz na Itália no ano passado, ainda continuo com essa pesquisa. São pessoas que fogem dos seus países de origem, basicamente africanos e basicamente das religiões muçulmanas, que são mais radicais, fogem então em busca de refúgio. E a ONU já reconheceu essas pessoas LGBT que fogem dos seus países por conta de perseguição, por conta da lei que proíbe, que mata, enfim, de refugiados. Então, é uma espécie, sim, de refugiado. E aí, a pesquisa é sobre refugiados LGBTI, que inclusive é sobre isso que eu estou lançando no livro hoje. Como que é o nome do livro? É o reconhecimento dos direitos humanos LGBT. E no Brasil, essa casa dos refugiados, tem um índice elevado, considerável? Porque tem recebido muitos refugiados, né? Então, a gente tem hoje, refugiados em geral, a gente tem 7 mil reconhecidos, 8 mil em termos de solicitantes de refúgio. Receberemos mais porque a gente tem hoje uma plena crise na Europa por conta disso, né? É a maior movimentação dessas pessoas desde a Segunda Guerra Mundial. Hoje a gente tem cerca de 65 milhões de refugiados que estão transitando no planeta buscando o quê? Abrigo, acolhida, né? A gente tem mania de colocar as pessoas nas caixinhas, né? Rotular. Esse é LGBT, esse é refugiado. A gente não pode esquecer que são pessoas, né? E são pessoas que querem amor, que querem aceitação, que querem viver a sua vida, né? Da melhor forma possível. E hoje no Brasil a gente tem 26 refugiados LGBTI reconhecidos, né? Os dados são sigilosos, mas a própria ONU que colocou. E é importante dizer que essas pessoas não roubam o emprego de brasileiro, essas pessoas não são inimigas, são pessoas que estão buscando paz, né? Estão buscando se salvar da mesma forma que os nossos antepassados fizeram, porque eu garanto para você que hoje a totalidade dos brasileiros não é composta de índios, e sim de migrantes que fugiram ou da fome, ou da dificuldade financeira, ou de perseguição e vieram para o Brasil ter paz, formar sua família. Esses refugiados buscam da mesma forma. Isso. Você pode afirmar que existe um crescimento da homofobia? Eu posso afirmar que existe um crescimento na delação dos casos. A homofobia sempre existiu no país, né? Somos uma sociedade hipócrita, onde conheço várias travestis e transexuais que, por conta da impossibilidade de estudar, porque são expulsas de casa, vão para a escola, sofrem bullying do professor, bullying dos alunos e fogem então da escola e acabam caindo na rua. E aí vão fazer o quê? Prostituição. A maioria das pessoas que eu falo, das transexuais, falam o seguinte: eu não posso nem pensar em fazer a cirurgia da comumente chamada mudança de sexo, porque o meu cliente é o homem heterossexual passivo. Então a gente tem uma sociedade, e às vezes é impactante falar sobre isso, né? Mas a nossa sociedade é hipócrita, né? A homofobia hoje ela está sendo muito mais divulgada porque as pessoas estão se empoderando, indo para a delegacia, indo para a TV. Hoje a gente tem uma liga muito grande, a própria OAB, o IBDFAN, segura essa bandeira com força, né? Coisa que há pouco tempo atrás não existia, né? Então, por conta disso, a gente tem tido conhecimento de mais casos, mas eles sempre existiram, infelizmente. E o que você me diz sobre o governo federal tem uma secretaria especial, né, de política da inclusão, que aí inclui todo esse contexto que nós estamos abordando aqui. Mas existe um noticiado que nessa reforma ela pode ser extinta. Mas quem hoje comanda essa secretaria é a doutora Flávia Pelvezan, que inclusive a doutora Flávia Pelvezan faz parte do mesmo grupo de pesquisa que eu faço parte e escreve sobre LGBT. Eu duvido que Flávia Pelvezan xinga a secretaria, talvez nominalmente, mas que não trate da temática, né? Porque ela é uma pessoa muito respeitada, especialíssima nesse sentido, sensível à causa, e eu tenho certeza que o país, estando nessa vitrine hoje que a ONU colocou, vitrine de vidraça mesmo, Brasil, você é um dos países mais homofóbicos do mundo,
A OEA colocando, Brasil, você é o país mais homofóbico das Américas. Eu duvido que a doutora Flávia Pelvezan não faça algo para combater isso. Ela está fazendo, o problema é que a gente precisa de leis que combatam a homofobia. Em Uberaba também é recente, mas existe a coordenadoria LGBT, né, para todas as palestras, para conscientização, faz um trabalho super bacana e mesmo antes de ser formalizado isso já existia. Eu inclusive faço parte da Semana do Orgulho Gay, né? Muito bem, parabéns. E agora, você que viaja bastante, você vê muito isso nas cidades da coordenadoria? Sim, está crescendo. Eu, inclusive, participei da abertura da coordenadoria de Uberlândia, né, há alguns anos atrás. Depois eu vim aqui, eu acho que eu até conheço o pessoal da coordenadoria. Isso é muito importante que cidades também coloquem coordenadorias. Eu moro na cidade de Santos. Na cidade de Santos temos, não uma coordenadoria, mas é uma comissão que também discute a temática, que também faz a Semana da Diversidade. É importante que a gente vá nas escolas, converse com os alunos, não no sentido de, vou ensinar a ser gay, não existe isso. Como eu falei, as pessoas já nascem. Mas ensinar que o respeito e o amor ao próximo, né, tem que ser a nossa bandeira, né? Afastando qualquer tipo de religiosidade, enfim, porque o lema amor ao próximo remete muito à questão, né, ao cristianismo. Se a gente não sabe viver em sociedade, respeitar a diversidade do outro, então é melhor você ir para a selva, né? Porque a gente vivendo em sociedade, a gente tem que respeitar o outro como ele é, simples assim. Um caminho então são as políticas públicas. Sem dúvida, como eu falei, a posição do Estado, a posição do governo estadual, a posição do município é muito impactante. Se a gente começa a ver, enquanto munícipe, na sociedade, políticas públicas de inclusão, políticas públicas sobre educação a essa questão, as pessoas começam a repensar, a discutir isso em casa e a deixar de ser, né, não creio que nessa geração, mas na próxima, né, homofóbica. Eu cresci numa sociedade extremamente homofóbica. Eu cresci com pai e mãe super religiosos e que não toleravam. Eu rompi essa barreira e hoje eu consigo mostrar para os meus pais que não importa se você não aceita a questão, respeite, é uma pessoa, né, é um ser humano. Então, com isso você consegue abarcar. Já com meu filho, por exemplo, ele já enxerga a questão de uma forma tão natural como crianças enxergam. Eu gosto sempre de comentar uma frase que para mim foi muito emocionante enquanto mãe. Meu filho viu duas amigas minhas entrando em casa de mãos dadas. Eu até na época fiz o casamento delas, na época que nem podia fazer casamento, eu fiz a celebração. E ele falou para mim, mamãe, essas são princesas que se casam com princesas? Então, assim, a criança, ela coloca no seu universo infantil algo sem qualquer preconceito, sem qualquer ódio. Com e aí pureza, eu respondi, né? com pureza. E eu falei, sim, filho, mas tem príncipes que se casam com príncipes. Eu falei, basta ter amor. Tendo amor, tudo bem. Né? Então, o casamento foi mensagem. legalizado no Brasil em 2011, Isso. né? Antes era a união estável. Antes não era nada, na verdade. Em 2011 aconteceu tudo. Em 2011, basicamente, o STF interpretou a Constituição Federal, dizendo o seguinte, família também é composta por homem-homem, mulher-mulher. Porque até então não era visto como família, né? Isso não é família, é um par. Isso não é família, isso é um negócio jurídico, né? E quem é o Estado para bater na porta e falar assim, isso aí que vocês têm não é família? É um absurdo o Estado entrar na nossa seara íntima, né? Até porque essas pessoas pagavam os mesmos impostos que os heterossexuais e tinham 87 menos direitos, né? Isso é inconcebível numa democracia, num país que quer tanto aí seguir grandes países no mundo, né? E logo depois desse reconhecimento, o então presidente do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, o Joaquim Barbosa, que também já se aposentou, mas ele fez um ato bastante importante. Ele falou assim, olha, se existe união estável homossexual, então existe o casamento. Então hoje no Brasil as pessoas podem se casar. Okay? E o cônjuge tem todos os direitos de um casal hétero. Todos os direitos. Pagam os mesmos impostos. Aí que tá, a luta não é por mais, né? E no filme,
o amor por direito, ela fala exatamente essa frase: eu não quero mais nem menos, eu quero igual. Né? Tanto é que a luta dela não é pelo casamento, é por igualdade, que vai muito além do casamento. O casamento, ok, pega o papel e joga na gaveta, mas será que eu posso andar de mãos dadas com a minha esposa na rua, sem levar uma lâmpada na cabeça, sem ter parte da minha orelha arrancada? Por isso que o importante é lutar por igualdade, igualdade de direito, igualdade de segurança. Com esse olhar aí, doutora Patrícia, é possível, quem que é mais julgado na rua de mãos dadas? É o casal feminino ou o casal masculino? Olha, o casal feminino, ele ainda é mais aceito, porque existe... Mais aceito? Mais aceito, duas mulheres juntas. Porque existe o fetiche do homem de ter duas mulheres na cama. O que eu vejo nas minhas pesquisas é que a maioria das mulheres que já andaram de mãos dadas e viu alguma risadinha, alguma piadinha de mau gosto foi: oh, vamos lá em casa. Então, enquanto que nos homens, os homens são muito mais agredidos. Né? Então, batem, cometem estupros corretivos, né, para que ele deixe de ser gay, né, como se isso adiantasse alguma coisa. E no caso das mulheres não, existe essa questão do fetiche e a sociedade aceita, de uma forma geral, que a amiguinha vá dormir na casa da outra amiguinha. É muito mais comum isso. Então, pode dividir a mesma cama, pode sem dividir, problemas, né? Menino não, menino tem que cada um dormir com um pé de um lado, outro pé do outro, né? Ah, não pode. Então, existe essa... Não vou falar que não existe, né? A lesbofobia, que é o ódio de lésbicas, existe, pessoas morrem por isso e eu tenho dados. Ocorre que muito maior número os homens acabam sofrendo. E em termos de índice, o que é mais preponderante? São os casais masculinos ou os casais femininos? Às vezes as pessoas falam assim: nossa, as mulheres estão se mostrando mais. Ah, não, é igual. É igual. Em termos de casamento, hoje a gente tem, pelo IBGE, 60 mil casais reconhecidos. É muito mais do que isso. Até porque o IBGE não vai na casa de todas as pessoas. É por amostragem, né, que eles E é mais ou fazem. menos equilibrado, então? Equilibrado. Entre o homem Sim. e a mulher? Sim. Agora, essa discussão, ela está mais efervescente, ela está assim, fervendo mesmo nos últimos anos, né? Mas ela já é antiga. Só que a dramaturgia, as telenovelas também têm feito essa abordagem, se discute muito, vai ter o beijo gay, não vai ter o beijo gay, né? Verdade. Às vezes acontece, não sei nem Parecia como é a que você... final de Fla-Flu, né? De campeonato de futebol. Exatamente, para saber se acontecer ou não vai acontecer. Como é que você faz uma leitura disso aí? Em que a telenovela contribui ou não? Bom, eu falei pessoalmente isso para uma escritora, a Glória Pérez, que aliás ano que vem vai lançar uma novela com a temática, né, da transexualidade. E o que eu falei foi justamente isso: o poder que a novela tem de entrar na casa de uma pessoa sem pedir licença, porque a TV está ligada, né, e falar dessas questões. Ocorre que ultimamente a dramaturgia tem sim colocado bastante a temática, porém de forma um pouco mais caricata. Isso vem diminuindo até pela crítica da própria comunidade LGBT, porque, né, não adianta fazer caricatura, não é digno de risada, né, as pessoas são dignas de respeito, né? Então é importante discutir a temática com o respeito que lhe é devido, né? E nada melhor do que Glória Pérez para falar sobre isso, porque ela tem um dom de escrever novelas excelentes, né? Sempre com questões sociais pontuais, sempre o lado humanístico dela muito preponderante, né? Faz questão de ouvir todas as partes, faz questão de ter grupos participantes. Onde... Você acompanha esse grupo? Eu acompanho esse grupo, eu faço parte da assessoria jurídica, né? Onde pessoas discutem essa temática, porque cada um, e aí parafraseando aí Caetano, né? Cada um sabe a dor e a beleza de ser o que é. Ela não ousa escrever algo sem ter o conhecimento dos personagens, né, da vida real. E ela teve essa sensibilidade muito forte, né, de ouvir cada parte, cada situação, cada problemática que ocorre com relação às pessoas LGBTI, né? Então, isso é bastante importante e eu acho que, como eu falei, eu fico imaginando aquele jovem se descobrindo transexual ou se descobrindo gay, vendo a TV e a mãe e o pai não rindo, olhando aquilo com humanidade, né? Olhando aquela trama como uma pessoa, um ser humano, né? Um ser humano que ama
que sofre, né? E ele vai se sentir mais acolhido. E eu falei para ela, como isso é lindo, como isso é importante, quantas pessoas você não vai ajudar, né? E hoje eu vi uma frase falando sobre essa temática, uma frase do Tadeu, lá de Araxá. O Tadeu é do Hospital Casa do Caminho, né? E o meu querido amigo de longa data, eu fiz questão de ir lá hoje dar um beijo nele, e ele fala, a luta é pelo amor, a luta é contra o preconceito, então essa luta é digna. Então é muito importante quando a gente fala sobre essa questão com esse respeito, né? É amor, são pessoas. Mas levou um choque mesmo quando teve aquele beijo da Fernanda Montenegro com a Natália no início de uma novela. Sim. Você acha sim. que foi a construção do enredo que levou a isso? Foi uma somatória de coisas. Eu fiz uma palestra na Universidade da Terceira Idade, lá na Universidade Católica de Santos, que o nome foi Depois daquele Beijo. E para a terceira idade, sabe o que mais me chocou? Foi a sexualidade na terceira idade. As senhorinhas que estavam lá estavam mais chocadas com a questão, como assim? É uma senhora, que safadeza. Então o tabu sexo é muito forte na nossa sociedade. Parece que a pessoa na terceira idade, ela só tem o direito de ir para o sol, sair do sol, comer a papinha e dormir. Nada além disso. E não, né? Até porque hoje a terceira idade, 65 anos, são pessoas jovens, ativas, né? Com as suas faculdades mentais, sensoriais plenamente completas, né? Por que não falar de sexo? E aí eu tive que parar a aula e falar de sexo com pessoas que, né, tinham a idade para ser minha avó, e eu falei, gente, sexo é vida, é importante, né? É importante discutir isso. Então, como esse tabu acaba virando preconceito, achando que é safadeza. Ali foi alimentado a idade também, né? A idade, a questão que ficou foi a idade. Como assim? Duas velhas se beijando, né? E é importante dizer que sexo com respeito é amor, é saúde, é energia, né? Então existe esse tabu sim, na nossa sociedade, que ainda é bastante retrógrado. E quanto à adoção, doutora Patrícia, vamos falar um pouco. Esses casais, então, os homossexuais, obviamente por todas as dificuldades históricas, e transexuais também. Todo mundo tem direito à família, né? Eles têm mais dificuldade para isso, para adoção? Então, já teve mais. Hoje eu fico muito feliz em dizer, há 2 semanas atrás eu estive num evento que foi no Brasil inteiro televisionados, lá na Associação dos Advogados de São Paulo, sobre a adoção LGBT, e eu fiquei com essa temática. Para mim foi de grande felicidade saber que psicólogos, assistentes sociais que trabalham com juízes, que são o braço da justiça, estão acolhendo muito mais essas pessoas para adoção. Existe uma característica muito forte dos casais LGBT no geral. Eles adotam aquelas pessoas, aquelas crianças que foram abandonadas por casais heterossexuais. É importante lembrar isso. É muito importante lembrar isso, porque há uns 2 anos atrás eu tive uma briga na rádio ao vivo com aquele que está preso agora, Eduardo Cunha, que ele fez uma campanha na Câmara e ao vivo eu entrei e falei com ele e eu lembrei isso para ele, né? Justamente isso, porque ele faz a campanha do Estatuto da Família, dizendo que família é só homem, mulher e seus filhos biológicos. E eu falei assim, na época, né? Então, deputado Eduardo Cunha, família é muito mais do que isso, né? Lembrando que essas pessoas que estão adotando essas crianças são de casais heterossexuais e que abandonaram seus filhos, né? E existe uma outra situação também. Os homossexuais, eles adotam crianças de idades que a gente chama de adoção tardia. Crianças de 3, 4, 5 anos, crianças especiais. Eu tenho um exemplo... Onde tem uma preferência pelos héteros da criança pequena, né? Não, porque não é supermercado. Criança não é um objeto no supermercado onde eu vou escolher na prateleira, né? Eles simplesmente, esses casais, se apaixonam pelaquela criança e adotam aquela criança, né? Como teve um caso de um amigo meu, que ele foi adotar uma e descobriu que a criança tinha mais 4 irmãos. E aí a assistente social falou, olha, tem que adotar todo mundo junto. E ele adotou. Então ele foi para adotar uma, voltou para casa com 5. E ele está muito feliz. E vai dizer que isso não é família? Como assim, Estado? Como que você pode bater e dizer que não é família?
É família, porque é ligado por laços de afeto, é ligado por amor. Só isso basta. Mas tem uma pergunta aí, doutora Patrícia, que fala assim, como que a criança vai reconhecer quem é o pai, quem é a mãe? Eu tenho 2 pais, eu não tenho mãe. Essa relação criança, até na escola. Eu acho que o maior exemplo foi o André Lodge, num programa da Globo, do Serginho Groisman, quando um menino perguntou exatamente isso, e ele rebateu perguntando para o menino, mas quando você reconheceu que você tinha um pai e uma mãe, e que seria igual a todo mundo? A questão toda não é jogar o problema do preconceito na criança e não oportunizar para essa criança o direito a ter uma família, que está lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todo mundo tem direito a ter uma família. E mais, a criança tem que ter, é sempre o melhor interesse da criança e não dos adultos. Mas então, no casal aí, por exemplo, eles passam por isso, né? Eu passam por isso, mas isso tem que ser combatido. E combater. Mas tudo bem, como qualquer outra situação, a gente explica tanto. Eu como mãe, nossa, eu explico tantas coisas para o meu filho, surge, né? Então assim, faz parte da vida, né? O que a gente não pode fazer é ceifar esse direito dessas crianças de terem família, né? Porque estão sim adotando crianças com 13, 12 anos que não tinham mais perspectiva de sair, de ter um lar, e que hoje têm um lar e que estão muito bem felizes, né? Tem uma dificuldade também, doutora Patrícia, quando o casal se separa, porque um resolve ter um companheiro ou a companheira, né, do mesmo sexo e tem filhos. E aí eu vejo que tem uma discussão jurídica muito grande. Como é que vai relacionar lá? A criança vai ter que fazer uma escolha, é o juiz que vai defender, os pais começam a brigar. É o melhor interesse da criança. O que hoje a gente tem é a guarda compartilhada, então fica para a mãe 1 ou mãe 2, né? Ou então para ambas as mães, se for a guarda compartilhada, né? O importante é melhor interesse da criança. O que vai ser melhor para a criança? E dando um exemplo aqui de um casal hétero, por exemplo. O casal hétero casou, teve filho, aí de repente se desfez, porque alguém foi ter um relacionamento homossexual. A criança pode morar na casa do pai ou pode morar na casa da mãe. E esse pai e essa mãe nunca serão visitas, porque a guarda compartilhada é convivência. Então, o pai ou a mãe pode todo dia ver a criança, não é a cada 15 dias, como a gente tinha no papel antigamente, porque isso é uma tortura para a criança, é uma tortura para o pai, normalmente, que é o que fica de visitante, né? E aí vira o pai o quê? Pai McDonald's, que só sai para levar a criança para o McDonald's, para passeios ultra incríveis, e não é isso, né? Pai e mãe é o dia a dia, é o sim dar o McDonald's, mas sim acolher, sim brigar quando tem que brigar, né? Então, terem essa paternidade completa. Eu queria completar com esse tema de adoção, de família, enfim, um tema que é pouco falado, mas a gente também está fazendo essa pesquisa lá na Universidade Católica de Santos, que é sobre a transparentalidade, o direito das pessoas transexuais de adotarem uma criança, de terem uma família. Porque hoje a gente só fala de adoção homoafetiva, mas a adoção pode ser assim, transafetiva, com pessoas transexuais ou com uma pessoa transexual casada com um homem heterossexual, por exemplo. Tivemos há um mês atrás, né? Eu sou fundadora da ABRAF, que é a Associação Brasileira de Famílias Homoafetivas, que aliás está aberto para todo mundo se associar, é de graça. E a gente fez esse acolhimento a uma mãe transexual que adotou uma criança de 9 anos transexual. E a juíza no seu despacho falou, que mãe melhor que eu pude arranjar, né? Uma mãe transexual que sabe exatamente as dores, né, e as alegrias de ser uma transexual, né? E que mãe perfeita é essa que eu consegui, que vou conseguir acolher essa criança, né? Uma criança de 9 anos que nasceu do sexo biológico menino, mas que desde sempre se vê como menina, se veste como menina e se comporta como menina, né? Então, olha que evolução que a gente teve, não precisou chegar à maturidade, né? Ou então à puberdade, para aí sim se revelar para os pais. Aos 9 anos ela já teve essa oportunidade e foi acolhida pela família, porque a mãe é transexual, né? Como isso... Como adoção. Como adoção, né? Então, como isso é delicado, como o direito de família, ele tem que ser responsável, porque ele vai mexer com a história das pessoas. Então, essas barreiras estão diminuindo para os casais, né, homossexuais. Com muita luta, né? Graças, e aqui eu vou dizer, porque tivemos recentemente no nosso quadro político
senadores, presidentes do Senado dizendo que é tudo juizite, juizeco, né? Graças aos nossos juízes e promotores temos esse patamar que temos hoje, porque foi através de advogados corajosos que entraram com ações pedindo reconhecimento lá atrás da união estável, lá atrás do casamento, lá atrás da adoção, e juízes e promotores corajosos que falaram: não tem lei, mas eu vou interpretar a Constituição, todos são iguais perante a lei. Então é graças a esse conjunto de profissionais, juntamente com as psicólogas e assistentes sociais que deram todo esse aparato, que a gente tem o que a gente tem hoje. Doutora Patrícia, trouxe esse exemplo, ainda voltando um pouquinho na questão da criança. Sim. Que todo mundo conhece, as celebridades, né? Mas a filha do Brad Pitt, sim, com a Angelina Jolie, ele também pediu, ele né? é transexual. Transexual, desde criança, né? Ele é um menino trans desde criança, e os pais, já tendo essa sensibilidade, acabam diminuindo o sofrimento que é daquela criança ter que colocar um vestido, por exemplo. Deixa colocar... Sabe por quê? Porque assim, eu sou mãe de uma criança de 8 anos, Guilherme, e o que eu quero que o Guilherme seja é que ele seja feliz, e não importa como, né? Então, para mim, é muito surreal ter um pai e uma mãe brigando porque o filho é o que é, né? E a gente tem que aceitar os nossos filhos. Lógico que num mundo como está hoje, como no Brasil, é preocupante, porque temos os índices, né, de homofobia muito grande, mas a gente tem que aceitar os nossos filhos de forma amorosa, para que a gente não perca os nossos filhos, para que eles não saiam de casa e não se aventurem, né? Não morram cedo. Me surgiu aqui o desejo de te fazer uma pergunta, né? Como pesquisadora, você já pensou na questão indígena, na homossexualidade? Você já fez algum estudo? Existe, eu li essa semana, acho que foi para você, hein? Essa semana, um pesquisador lá do Grupo Gay da Bahia, ele é antropólogo, e ele fez essa pesquisa, e no grupo indígena é aceito. É aceito. Existem culturas indígenas no mundo, ilhas das Filipinas, e eu estava lendo justamente essa parte que me chamou a atenção, que não é muito comum, né, a gente ler sobre isso, e existe, e essas pessoas são consideradas do terceiro sexo, né? E a homossexualidade é aceita às vezes, dependendo da cultura, até os 30 anos, ou até ele matar um leão, dependendo da tribo que ele estiver, entendeu? Então, a questão da homossexualidade, da transexualidade, não existe só em mais de 500 espécies no reino animal. Existe no reino hominal, que somos nós, querendo ou não, somos animais, né? Em todas as culturas, né? De todos os tempos, porque a gente tem registro, e eu tenho um amigo que ele é egiptólogo, que trabalhou na pirâmide de Ramsés, lá no Egito, e ele falou: Patrícia, tem hieroglifo de relações homossexuais. Então a homossexualidade, ela existe desde que mundo é mundo. E aí, nem entrando na parte religiosa, mas já entrando na Bíblia, tem relatos, né? Velho Testamento tem relatos a respeito disso. Então é só a gente procurar e verificar que as pessoas são como são. E por que você vai se incomodar com a felicidade do outro, né? Eu costumo brincar nas palestras que eu acho que é #recalque, né? Usando aí a terminologia da molecada, né? É recalque, porque se eu tenho tanto ódio com relação... Isso o Freud explica mesmo, né? Não é só a frase, ele explica, ele tem livro a respeito disso. Não é só o ataque, né? É aquela frustração por você não ser quem você é. E só você sabe quem você é, né? E naquele seu íntimo, então, você ataca em forma de ódio. Ódio e amor andam em paralelo, né? Bom, nós terminamos, doutora Patrícia Gorgi. Pois é, foi exatamente muito potente, né? Foi muito consistente mesmo essa entrevista. Gostei bastante, sei que vai dar uma contribuição para Uberaba, aqui no nosso canal Câmara também. Minha cidade tão querida. Mora no meu coração, Uberaba. Espero que realmente ajude muita gente. Nós terminamos aqui, entrevistei a doutora Patrícia Gorgi, né, que é membro da Comissão de Diversidade Sexual da OAB do Rio de Janeiro, e com toda a formação que vocês acompanharam aí, que nós já falamos. Nós estamos aqui no Salão Nobre da Câmara Municipal de Uberaba, Paço Major Eustáquio, que é tombado Patrimônio Histórico, fica aqui na Praça Rui Barbosa.
Muito obrigada por sua companhia e até breve.